Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre as nossas tabelas. Então, inicialmente, antes aí que possamos tratar de tabelas, nós vamos vir aqui e ocultar esses elementos, porque quando nós inserimos aqui nos nossos layouts, aí, tanto do térreo quanto do subsolo, os nossos elementos, aqui no nosso térreo cotas, eles também foram inseridos. Então, nós temos de vir aqui e ocultar cada um deles. Tá? Então, você pode ocultar a categoria nessa vista, ocultar na vista, categoria, ocultar na vista, categoria, ocultar na vista, categoria e ocultar na vista, categoria, para que o nosso projeto não fique tão poluído. Há necessidade apenas de se colocar os elementos como pias, vasos sanitários e chuveiros, isso daí é necessário, tá bom? Para um projeto de prefeitura, mas o layout em si não, o layout é mais para apresentar mesmo para os clientes. Pois bem, pessoal, feito isso, nós vamos vir aqui no nosso navegador de projetos e aqui nós temos as nossas tabelas, tá bom? O seu provavelmente estará fechado, você vai vir aqui e abrir. Nós vamos ter inicialmente aqui a nossa tabela de lista de ambientes. Ela já estará preenchida desta forma. Por quê, pessoal? Porque ela já foi configurada para você. Provavelmente no seu não vai ter essa coluna. Vamos analisar aqui. Aqui, na nossa janela de propriedades, nós temos aqui outros. E aqui é onde nós fazemos as configurações de campos, filtro, classificar, agrupar, formatar, aparência, tabela embutida. Então, em qualquer um que clicamos aqui, nós temos as nossas opções de tabelas. E aqui, eu vou retirar essa opção de acabamento de piso, vou dar um OK, e aqui estarão as tabelas de vocês, estarão dessa forma. Tá bom? Quando criamos uma tabela, pessoal, nós podemos inserir os parâmetros que queremos dentro dessas tabelas, ou seja, os campos. Então, eu vou vir aqui em campos, vou clicar em editar. Eu tenho essas opções aqui de parâmetros e posso também criar parâmetros, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Isso seriam configurações um pouco mais profundas, mas você pode vir aqui e inserir aquilo que você quer. Por exemplo, aqui nós temos o nível. Eu posso vir aqui, se eu clico aqui, eu retiro ele, ele vem para esse campos disponíveis. E se eu clico aqui, adicionar parâmetro, eu vou e adiciono ele, logo após eu clico nessa setinha mover para cima e coloco ele em primeiro para que ele apareça nessa região aqui. Eu posso inserir os parâmetros que eu quiser aqui, tá bom? Como volume, por exemplo, perímetro, mas isso não há necessidade. Somente o nível, o nome e a área é o que nós necessitamos. Então, eu vou dar um OK. Eu posso vir aqui também e adicionar aqui, classificar ou agrupar. Quando eu fiz aquela configuração, que eu retirei o nível aqui dos campos, vocês vão ver que simplesmente minha tabela ficou diferente, ela desconfigurou. Aqui estão todos misturados, O que eu posso fazer? Eu venho aqui, classificar, de vocês já estará configurado, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu venho aqui em nome, eu posso classificar por nível. Então, olha lá o que vai acontecer. Automaticamente foi configurado tudo da forma adequada, ou seja, subsolo separado do térreo. E aqui os nomes aqui dos determinados compartimentos meus aí. Eu vou vir aqui ainda, desmarcar essa opção de itemizar cada instância. Quando eu tiro isso aqui, ele vai automaticamente me dar os totais, mas não é isso que eu quero. Então, vou voltar lá, vou deixar aqui, itemizar. Uma outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é vir aqui, novamente eu posso clicar em qualquer um desses, que eu vou abrir aqui as minhas propriedades de tabela, e aqui eu posso selecionar qualquer uma delas que eu queira. Então, eu vou vir em classificar, e aqui eu venho em rodapé, eu posso ativar isso aqui, título, contagem e totais. Então, olha lá o que vai acontecer. Eu tenho uma contagem dos totais de compartimentos que eu tenho e as áreas totais. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nós necessitamos de áreas para fazer alguma análise acerca de acabamento, de piso, etc. Nós temos aqui também os nossos quadros de janelas, que são a mesma coisa. Vejam bem, nós temos aqui o tipo de janela, temos o tamanho da nossa janela e as quantidades. Então, por exemplo, a minha janela J1, que foi aquela que eu renomeei, eu tenho 4 unidades dela e aqui estão as dimensões dela, que são a largura e a altura. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar aqui as quantidades totais também de cada uma delas. Tá? Não há necessidade, porque vai apenas poluir o nosso projeto. E aqui nós temos um porém também. Nós temos essa janela aqui, 61. Ela não tem aqui
um nome porque nós não inserimos nela nem o seu nome e nem o seu identificador. Então, nós podemos vir aqui, ó, em cobertura, e aqui eu posso vir e inserir aqui a minha janela 61. Vocês se lembram que lá estava como 61? Aqui, ó, 61. Então, agora eu posso vir aqui e colocar o nome dela. Vamos dar uma analisada. Nós temos aqui janela 5, então essa vai ser a nossa J6. Pronto, agora quando nós vamos aqui no nosso quadro de janelas, nós temos a nossa J6, que está aqui, quantidade 1. Então, não sei se vocês estão notando isso, mas o Revit ele trabalha totalmente integrado. Então, a partir do momento que vocês criaram as janelas, as portas, os ambientes, todos eles já foram automaticamente inseridos aí nas suas respectivas tabelas. Então, vou vir aqui, eu vou fazer aquela mesma coisa que nós havíamos feito. Eu vou clicar aqui, eu vou tirar essa linha de chamada, eu vou pegar e vou aproximar aqui a minha J6. Pronto, feito isso, eu vou voltar aqui para as nossas tabelas. Eu vou vir aqui agora também no nosso quadro de portas. Ó. Mesma coisa, pessoal. Nós temos a nossa porta 1, 80 por 2,10, temos 5 quantidades e daí por diante. Pessoal, se eu tenho uma necessidade de criar uma nova tabela, basta vir aqui em Vista e aqui nós temos a nossa opção de tabelas. Ou nós podemos também vir aqui, ó, clicar em tabelas com o botão direito e aqui, nova tabela de quantidades. E daí por diante. Então, nós podemos clicar aqui, selecionar o tipo de tabela que nós queremos e inseri-las. A partir do momento que nós inserimos uma determinada tabela, ela vai aparecer aqui para nós. Eu vou excluir esse meu quadro de portas aqui, ó. Vou excluir ele, pronto. Eu vou criar uma nova tabela agora, para que vocês entendam aí como funciona. Não é o propósito do nosso curso trabalhar com tantas configurações, mas é interessante saber como funciona. Então, eu vou vir aqui, tabela de quantidades, e vou vir aqui, ó, selecionar portas, aqui, ó. Clico aqui, dou um OK, e aqui eu vou inserir os campos que eu quero que apareçam na minha tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, e selecionar a largura, eu venho aqui, clico em adicionar parâmetro, tudo aquilo que tiver aqui, ó, campos tabelados, isso aqui vai aparecer para mim na minha tabela. Eu venho em marca de tipo, que nada mais é que o nome que nós colocamos, né? P1, P2, P3. E eu vou vir aqui também na altura. E quero também um contagem. Aqui, ó. Aqui o marca de tipo, eu venho aqui nessa setinha e vou mover o parâmetro para cima. Então, vou ter aqui, ó, primeiramente vai vir minha marca de tipo, depois largura, depois altura e depois contagem. Eu vou vir aqui também e vou classificar por, mas inicialmente eu vou dar um OK para que vocês vejam como funciona. Todas as minhas portas, elas estarão aqui, eu quero agrupar todas elas. Então, o que eu devo fazer? Eu vou vir aqui, que vai abrir aquela mesma configuração para nós, eu vou agrupar, ó, classificar elas por marca de tipo, que nada mais é que os nomes. Vou dar um OK e aqui já foi agrupado. Porta 1, todos agrupados, 2 e 3. Vou vir aqui novamente, ó, em classificar, agrupar e vou tirar esse itemizar, cada instância. Eu vou tirar ele aqui e pronto, estará aí a tabela da mesma forma. Pois bem, pessoal, as nossas tabelas são apenas isso, elas já estarão então criadas aí para vocês. Não há necessidade de se fazer nenhuma configuração, apenas se você quiser inserir algum tipo de parâmetro aí na sua tabela, mas para a nossa necessidade aqui do nosso curso, serão apenas essas tabelas que nós vamos trabalhar. Tá bom? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço, pessoal, e até lá!